Olá, meu nome é Kaliane, para você que chegou agora, eu vou começar uma série falando sobre temas aleatórios, certo? E o primeiro tema que eu vou falar é alcoolismo. Quero trazer para vocês algumas informações, coisas que eu aprendi e um pouco da história que eu vivi com alcoolismo, né? Eu comecei a procurar sobre esse tema, alcoolismo, depois que eu perdi o meu pai, em 2019. E eu encontrei um grupo que trata de alcoolistas, um grupo que é voltado especificamente para mulheres, alcoolismo feminino. Vou deixar o link aqui para vocês. E também tem um suporte para quem é familiar de alcoolista, né? E apesar dessa busca ter partido quando eu perdi meu pai, eu não quero falar dele hoje, tá, gente? Eu quero falar da minha experiência com o álcool. Então, eu venho de uma família que tem um histórico de álcool, né? O meu pai é alcoolista, era alcoolista a vida inteira, ele bebeu. E quando eu era criança, isso é uma dúvida muito frequente de familiares, né? Assim, as pessoas acham que porque você teve más experiências, você nunca vai querer usar o álcool. E eu posso falar da minha experiência, né? Quando eu era criança, eu realmente pensava assim. Tipo, eu nunca vou querer beber, eu nunca vou querer ser como meu pai, eu nunca vou passar esse vexame, eu nunca vou ficar nesse estado. Só que aí eu cresci e com 13 anos eu tomei o meu primeiro porre. E essa conotação foi totalmente diferente. Porque já adolescente, né, já começando a namorar, eu vi no álcool uma forma de eu perder a minha timidez. Então o álcool para mim era algo libertador. Quando eu bebia, eu perdia totalmente o pudor. Eu não ficava pensando, não ficava racionalizando, não ficava com a minha consciência pesada, eu perdia totalmente esse senso, né? Então, para mim, naquele momento, era uma coisa boa, porque eu não tinha coragem de fazer nada, né? Eu era muito medrosa, eu era muito tímida, eu era muito travada. Então, nessa idade, eu já não lembrava mais, né, do quão nocivo era o álcool, porque ele começou a ter uma conotação diferente, né? Então, quando eu bebia, eu era outra pessoa, eu falava, eu me comunicava, né? Eu tinha atitude que eu não tinha sem o álcool. Então ele entrou, né, na minha vida em 2013, com 13 anos. Isso foi em 1999, sei lá. Acho que 99. Não lembro, gente, não vou fazer conta agora, tá? E foi, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu só parei de beber quando eu me vi grávida. E aí vai entrar outra história que eu vou contar em outro momento, que é a questão da minha conversão, né? Os encontros que eu tive com Deus. Mas eu quero pular essa parte, né? Na gravidez eu tive uma interrupção ali, durante a gravidez, mas tipo, uns 6 meses depois que eu já não estava mais amamentando, eu voltei a beber. E o meu companheiro nessa época, né, que é o meu marido, já bebia muito também. Então foi um encontro de copo, né? Eu acho que era o que mais nos unia, o que mais nos identificava. E eu fiquei assim até 2015, né? Em 2015 a gente teve uma crise no casamento. Vai ser outro vídeo.
Eu quero realmente me ater à questão do álcool aqui, tá, gente? Pra gente ficar por temas. E eu já tinha tido algumas experiências de sair sem beber, porque quando eu comecei a dirigir, eu comecei a ter mais consciência do quão nocivo era causar um acidente alcoolizado. Até aquele momento, eu ia de carona tranquilamente, até porque eu tava bêbada, né, também. Então, não tinha essa consciência, mas aí começou essa consciência a vir, e só que existia um problema grave, porque os dois bebiam. Então, ele nunca queria ceder de ficar sem beber para que eu bebesse. Então começou a existir uma guerra, literalmente. A gente brigava muito por causa disso. Porque ele nunca queria ceder e eu também queria beber. Só que aí eu ficava pensando nas possibilidades, né? Principalmente se fosse com meu filho, se eu tivesse com ele, assim, a questão da maternidade de fato me trouxe muito mais consciência, com muito mais responsabilidade. Mas mesmo assim, não impediu de acontecer, né, coisas irresponsáveis. E aí eu quero contar para vocês uma história que aconteceu em 2014. 2014, Daniel tinha 7 anos e a gente saiu, foi fazer um passeio, só nós três, né? Passeio de buggy o dia todo e, como de costume, né, uma caixa de cerveja para nós dois. Uma caixa, quando eu digo uma caixa, não é uma caixa não, é um isopor cheio, sei lá, 3 caixinhas, 4, nem sei mais quantas, nem quero saber. Eu sei que a gente bebeu o dia inteiro, e a última vez que eu me lembro, assim, que eu tenho recordações, é de quando a gente foi jantar. A gente saiu da pousada e foi jantar em algum lugar, e depois eu não me lembro de mais nada. Quando eu bebia, e acontecia isso comigo, tá, gente? Existia apagões, literalmente. Quando eu acordava de manhã, assustada, morrendo de vergonha, sem saber o que eu tinha feito, sem saber como tinha terminado aquela noite, que me dava um pânico tão grande, um desespero. E nesse dia, principalmente, porque eu tava com meu filho. E aí passou 1000 coisas na minha cabeça, né? Porque o meu marido também estava bêbado, então os dois bêbados. Eu não lembrava de nada. Então eu não sei se eu já tinha apagado, eu não sei se eu apaguei no carro, eu não sei se eu apaguei só quando eu cheguei ou se eu estava inconsciente, mas acordada, não sei. Eu sei que eu fiquei pensando por muito tempo, tipo, o que poderia ter acontecido com meu filho com 7 anos nesse momento de apagão. Ele poderia ter saído do hotel, ele poderia ter se machucado porque ele era uma criança. Ele poderia ter, sei lá, gente, tanta coisa. Às vezes você tá ali com a criança ali do seu lado e as coisas acontecem porque a criança cega mesmo, literalmente. E essa foi uma das últimas vezes que eu bebi. Que eu lembro, assim, de bebida mesmo, de apagar. E nessa época, né, interessante que acontecia isso, vinha esse sentimento de culpa, esse sentimento de responsabilidade, esse sentimento de eu não posso beber tanto até esse ponto, mas não existia aquela coisa, eu vou parar, né? E o que eu tenho aprendido? Que o álcool, ele é uma droga, gente, como outra qualquer. Essa percepção eu sempre tive. Mas é uma droga que tem autorização para ser consumida, né? E apesar disso, não é uma droga leve. Ela é uma droga pesada, que tem consequências gravíssimas, que pode levar, inclusive, a você chegar num estado de loucura.
né? Existem vários graus, vários níveis de dependência, né? E assim, quando tá num grau muito elevado, acontece isso. Tem pessoas que perdem realmente, perdem a consciência total, que perdem, que ficam loucas, né? E é também uma droga que não tem cura, né? É uma droga que existe um tratamento que é a abstinência. Então, digamos que eu parei em 2015, foi quando realmente eu me determinei a parar. Nesse momento, eu tava numa crise no casamento e eu fiz tipo como se fosse um voto com Deus, né? É como se o meu sacrifício fosse parar de beber. Tipo quando a gente faz um jejum, eu não sei se você é cristão ou não que tá assistindo agora, mas é como se eu tivesse feito um sacrifício com Deus. Eu vou sacrificar isso em prol disso. Só que nesse momento que eu fiz esse acordo, né? Eu comecei a passar por uma mudança, uma transformação. Digamos que esse foi um terceiro encontro com Deus que eu tive. E a palavra entrou de uma forma que mesmo voltando, né, o casamento ao normal, né, mesmo passada aquela crise, eu não voltei a beber. Porque eu entendi que aquilo não me fazia bem. Eu entendi que perder a consciência não era saudável. Eu entendi que aquela Caliane sem pudor, que não tinha vergonha de nada, não era Caliane. Então eu realmente decidi continuar nesse propósito, né? E aí eu comecei a mergulhar na palavra. Não vou nem entrar nessa parte, né? Porque já é, como eu disse, é outro vídeo. E definitivamente eu parei. Mas o que eu quero dizer pra você? Eu parei em 2015, a gente tá em 2022. Digamos, se eu voltar a beber hoje, eu não vou voltar em termos de corpo, de dependência, eu não volto como aquela Kaline de 13 anos que nunca bebeu. Entendeu? Então é uma doença progressiva. Ela não estaciona. Ela é gradativa. Né? Ela não faz um reset. Tipo, o fato de eu ter parado por anos não significa que quando eu voltar a beber, eu vou voltar tranquila. Não, eu volto para o estado inicial que eu parei. Aliás, o estado final, né? De quando eu parei. Então, naquele nível de dependência. Então, gente, tenham muito cuidado, né? Com as decisões que você toma, né? Não é porque uma coisa é comum que ela é normal. Se informem, busquem conhecimento. Eu vou deixar aqui o link da associação, né? Para você que tem problemas com álcool ou para você que tem um familiar que tem problema de álcool. O que acontece geralmente? As pessoas que têm familiares, elas acabam adoecendo tanto quanto. Por quê? Porque elas enxergam aquela pessoa que é alcoolista como um doente, uma pessoa que tem problema, uma pessoa que precisa de cuidados, que realmente precisa. Só que a decisão de parar ou não é dela, não é sua. Então não adianta de nada você ficar como um babá, digamos, da pessoa. Porque isso não vai resolver. Às vezes até atrapalha. E lá você vai aprender tudo isso. Lá você vai aprender a cuidar de si mesmo, né? Você vai aprender a olhar para você e tratar dessa doença que geralmente acomete o familiar. Então, vou deixar o link aqui para você. Uma dúvida muito frequente, tá, gente? Como é que eu sei que eu tenho problemas com álcool? E aí tem duas características
que são predominantes. Geralmente, a pessoa, ela passa a programar a vida dela em função daquilo. Então, eu só vou a lugares que tenha álcool. Eu só faço programas onde eu vá beber. Eu só me programo já com aquela rotina de beber. Então, o álcool passa a ser o centro da sua vida, né? E muitas vezes eu vivi isso, né? Os lugares escolhidos, você ter noção, quando a gente ia viajar para algum lugar, a gente ia em busca de cidades, lugares, né? Praias geralmente, que tem essa vida noturna, né? Essa vida agitada. Então, por quê? Em função do álcool, em função, né, daquela farra. E outro aspecto é quando você para de beber um tempo, digamos que você teve doente, passou, sei lá, 6 meses sem beber. E você começa a apresentar sinais de abstinência. Você fica irritado, você fica impaciente, você fica pensando demais, você sofre com aquilo. E quando você volta a beber, você não consegue beber tipo, eu vou tomar 4 cervejas, ou então vou tomar uma taça de vinho para jantar. Não. Você bebe e você quer mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Você não tem limite para parar. Então esse é outro aspecto. Quando você não consegue parar, você não consegue ter controle mais sobre aquilo. Você vai beber até dizer chega. E muitas vezes eu fiz isso também. Hoje, graças a Deus, porque se não fosse Ele, eu tenho certeza que não teria tido forças para parar. Eu sou uma ex-alcoolista, um alcoolista. Aliás, não existe ex-alcoolista, tá, gente? Eu sou um alcoolista em recuperação, que não vai ao primeiro gole desde 2015 e pretende continuar assim pelo resto da vida. Porque eu sou feliz sem o álcool. Porque eu não preciso do álcool para me comunicar, para me alegrar, para festejar. E se eu conseguir, você também consegue. Se você está sofrendo com isso, ou se você conhece alguém que está sofrendo com isso, vou deixar o link aqui da associação. Dá uma passada lá, se cuida enquanto é tempo. Se cuida enquanto você pode, enquanto você consegue.